Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Nos reunimos em nome de Nosso Senhor para, como família paroquial, nos colocarmos aos seus pés, como a Virgem, como a Maria, irmã de Marta, para que estando aos pés do Senhor, escutemos a sua palavra. E essa palavra, de alguma forma, vá forjando aquilo que somos e devemos ser. Por isso, esse tempo é e deve ser tão precioso para nós. A cada dia, quando, a partir desse nosso programa, Bom Dia São Pedro, podemos nos confrontar com a palavra de Deus e pedir que Deus, então, falando ao nosso coração, dirija nossos passos e a nossa vida. O evangelho de hoje é o de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Mateus 22, 34 a 40. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, amados irmãos e irmãs, quantas vezes nós lemos, ouvimos e nos colocamos diante destas palavras acerca do mandamento do amor. E tantas são as perguntas que podem vir ao nosso coração, tantas são as realidades que podem, sobre as quais podemos pensar a partir do que é o amor e tudo mais. Eu gostaria de convidá-los a nos colocarmos algumas perguntas, né? Bom, em primeiro lugar, nós poderíamos nos perguntar: pode o amor ser objeto de lei, ou seja, pode ser mandado o amor? Ou, se não pode ser mandado, pode então cada um entender por amor o que bem quiser e praticá-lo se, onde, quando e como bem entender? Nós só temos essas duas, vamos dizer assim, vias, algo que precisa ser mandado, imposto, ou algo, vamos dizer assim, livre no sentido pejorativo, sem referência, sem nada, né? E se o amor fosse essa coisa assim, meio cada um faz o que quer, como quer e onde quer? Nesse caso, como nós poderíamos saber, entender e viver autenticamente o amor? Como poderíamos saber se estamos amando de verdade e se estamos sendo amados? Como podemos identificar o gesto de alguma pessoa para conosco, ou mesmo de Deus, como sendo um gesto de amor verdadeiramente? Por que o padre está colocando esse monte de pergunta que talvez esteja atordoando a nossa cabeça? Porque, meus queridos, o problema, a questão aqui, é que as pessoas hoje acham que o amor, que a palavra que já se descaracterizou e já se banalizou tanto, ela pode identificar qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer momento e circunstância. E tantas vezes a gente vê gente que faz coisas absurdas por um amor que nós não sabemos o que é, nem de onde vem, nem para onde vai.
por que existe e qual sentido tem. Então, que história é essa de amor? Bom, não paramos por aí as perguntas. Tem mais uma pergunta que eu quero lhes convidar a fazer. Aqui nos façamos, né? O que é a lei? Aqui, o que nos salta aos olhos ao olharmos ouvirmos e escutarmos esse evangelho? Nós vemos o Senhor falando do amor, vemos o Senhor falando da lei, relacionando essas coisas entre si. Ou seja, é a resposta de nosso Senhor que relaciona lei e amor. Porque justamente isso está desde o início, lá quando nosso Senhor, no início da lei, né? Quando nosso Senhor estabeleceu a lei e colocou justamente este mandamento como o primeiro. Então, bom, como é que a gente entende a lei? Mais uma vez, a gente precisa dela, por que ela existe? Por que Deus inventou de dar leis para nós? São Paulo vai nos dizer que a lei foi um pedagogo que nos conduziu para Cristo. Opa, então tem um sentido, tem uma razão. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olha a lei no contexto do Antigo Testamento e mesmo no tempo de Jesus, para que a gente entenda por que esse fariseu, por que esse mestre da lei perguntaram a Jesus, e aqui dizem para experimentá-lo, tudo bem, mas por que essa pergunta? Se fosse uma coisa evidente, ninguém precisava perguntar para Jesus, né? E Jesus diria, bom, vocês já sabem, né? Mas Jesus dá uma resposta, né, que assinala para a realidade do amor. Ok, por que naquele tempo era necessário perguntar, né, sobre justamente o maior mandamento da lei? Por quê, meus queridos? Naquele tempo de Jesus, no Antigo Testamento, com o passar do tempo, foram se criando uma série de prescrições que, entre as negativas e as positivas, ou seja, de coisas que se deveria fazer e de coisas que não se deveria fazer, somadas chegavam a 613. Que as pessoas então deveriam saber de cor e deveriam então colocar em prática. Se chegou então ao número exaustivo de coisas práticas que se deveria ter presente, que logicamente acabou tornando muito pesada a vida daqueles que tinham sido educados por Deus, o Deus da revelação, né? O Deus que tomou a iniciativa de vir ao encontro daqueles que escolheu como seu povo e assim por diante. Então vejam, por que tantas leis? Aqui coloco uma ideia que é bem concreta, né? As leis abundam quando faltam virtudes, né? Quanto menos virtude, mais regras a gente precisa. Quando a gente é virtuoso, né, é porque a gente já não precisa de coisas que de fora nos mandem, nos obriguem, porque a gente já interiormente entendeu as coisas. Então, a verdade se torna a lei interior do coração, né? E aí, justamente, nós encontramos a verdadeira liberdade, né? E aqui então entra uma outra palavra que é fundamental para nós entendermos lei e amor, mandamento e amor. O que acontece é que Deus, quando nos deu os mandamentos, me refiro aos 10 mandamentos, cujo primeiro é o do amor, ele ordenou as coisas para a nossa liberdade. Então, liberdade é aquilo que nós alcançamos quando abraçamos em nossa vida a verdade. Quando vivemos as coisas a partir daquilo que é a essência das coisas, a natureza das coisas, a verdade das coisas. Então nós encontramos liberdade. Por quê? Porque justamente podemos nos mover em meio às coisas que têm a sua consistência, o seu sentido, o seu valor, sabendo onde cada coisa fica, qual o lugar de cada coisa. Quando se perde a referência da verdade, quando se perde a referência do amor, então as coisas ficam desestruturadas. E aí se fazem coisas descabidas, se colocam razões descabidas, se justifica erros com palavras bonitas, não se sabe mais o que se faz, as coisas ficam relativas e a vida das pessoas vai andando cada vez mais para o brejo, né? A vaca vai para o brejo, é isso que a gente quer entender aqui. Então, Nosso Senhor, quando dá essa resposta, ele justamente aponta para o amor
como a essência mesma da vida humana. Vejam que esse amor mandado por Jesus, mandado por quê? Porque nós precisamos entender, uma vez que a gente tenha entendido o que é amar a Deus, a gente não precisa mais do mandamento. Mas até que a gente entenda, a gente tem que se colocar diante desse mandamento e entender a força dele. A força de liberdade, a força de verdade, a força de bem que esse mandamento exerce sobre nós. Ou seja, é como uma bússola que nos orienta e nos diz, esse é o caminho, é para esse lado que você tem que andar. E é por isso que, vejam só, Nosso Senhor nos dá o mandamento e a forma como executá-lo, ou seja, qual é a medida, a maneira, né, de amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Ou seja, porque se o amor é amor, ele tem a sua verdade, ele tem a sua lógica, ele tem o seu sentido. Então, amar é algo claro e objetivo. É seguirmos a lei de Deus inscrita no mais profundo de nós. É descobrirmos essa lei. É termos a coragem de nos colocarmos, lei aqui no sentido de essência, daquilo que é mais profundo e daquilo que norteia e que dirige a nossa vida. Então, há dentro de nós uma realidade mais profunda que está na nossa essência e que conduz a nossa vida para o nosso verdadeiro bem, para a verdadeira liberdade. E essa realidade se chama amor. Esse amor precisa se tornar lei, orientação, força interior. Até que se torne força, mandamento, lei, orientação interior, nós nos colocamos diante da orientação exterior. Para que nós, nos colocando diante disso, sabendo que nos vem de Deus, que nos ama, que não pode errar, que não pode mentir, que não pode nos enganar, sabendo que vindo dele é para o nosso bem, para a nossa liberdade. Então, justamente como nos dizia São Paulo sobre a lei do Antigo Testamento, serve aqui para nós hoje, para que nós passemos do Antigo Testamento de enxergar o mandamento do amor como um peso, uma coisa sem sentido, porque nós não entendemos, para que a gente saia do Antigo Testamento e passemos para a liberdade e para o bem do Novo Testamento. É necessário que nós nos deixemos conduzir pelas orientações de Deus. Ou seja, deixemos que esse pedagogo, né, que são os mandamentos de Deus, que é a doutrina da igreja, nos tomem pela mão e nos façam trilhar um caminho que a gente não entende por si mesmo, não consegue decidir por si mesmo, não abraça por si mesmo. Então, o importante aqui, amados irmãos e irmãs, é nós compreendermos que o amor tem a sua estrutura lógica. Não é uma coisa desvairada e descabida, que cada um vive como quer e se quer. E aqui eu trago, para concluir essa nossa reflexão, uma ideia do Papa João Paulo II, que ensinava na teologia do corpo que o amor tem 4 características ou propriedades essenciais. O verdadeiro, o autêntico amor, ele é essencialmente livre, total, fiel e fecundo. Livre, total, fiel e fecundo. Por isso, de todo entendimento, de todo o coração, com todas as forças, com toda a alma. O amor, para ser tudo isso, ele precisa tomar-nos por inteiro, e porque nos toma por inteiro, porque unifica. Deus é amor. Por isso que é um só. O amor unifica. E o amor, vivido, realizado como opção de vida, praticado em atos concretos, ele justamente nos unifica não só interiormente conosco mesmo, mas com Deus. Faz com que tenhamos a voz, a força e a luz de Deus em nós. Toda vez que amamos, temos Deus que age em nós e conosco. E é por isso que a explicação que Jesus dá, da compreensão e vivência do amor, é justamente essa de dizer que o amor a Deus,
ele está vinculado ao amor ao próximo. Onde é que nós aprendemos as disposições concretas para amar Deus? Amando aquele que está conosco, ao nosso lado. Na paciência, no perdão. Aqui podemos lembrar o hino à caridade, né? Se falasse todas as línguas, mas se não tivesse amor, seria tudo em vão. O amor tudo perdoa, tudo espera, tudo crê. Então, essas coisas são justamente aquelas que nos levam a uma prática concreta de amor, que nos educam para um amor crescente e que fazem com que esse amor nos tome por inteiro. Decidir o objeto a que se deve amar, ou seja, decidir a quem amar, como e por que amar. Aqui está a nossa mais profunda e autêntica liberdade. A liberdade de escolher amar, a liberdade de escolher como amar na totalidade. A liberdade de escolher amar na fidelidade. E a liberdade de deixar que esse amor, na sua lógica e na sua estrutura, seja fecundo, frutifique em nós. Faça isso fazendo com que nós sejamos uma coisa só com Deus. Amar é unir-nos a Deus inteira e profundamente. Esse é o trabalho de toda uma vida. Essa é a ação mais profunda que a graça de Deus realiza em nós. Para amar, nós temos Deus como nosso maior parceiro, porque Ele ama em nós e conosco. Por isso nos pode mandar amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É esse amor de Deus a raiz mais profunda de toda a vida. Esse é o amor de Deus a raiz mais profunda de toda a família. Por isso nós queremos, amados irmãos e irmãs, bendizer a Deus pela vida e pela família, pelo matrimônio de vocês que hoje celebram este dom e esta graça. Rezamos hoje de modo especial por vocês, pedindo que o Senhor os sustente, né, na fidelidade, no amor autêntico, e lhes faça frutificar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fizemos a oração de São José, colocando-nos sob seus cuidados paternais, sob a sua providência. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Trindade Santíssima pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança. E alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado dia a todos, fiquem com Deus.